Você não tem capacidade. A voz do político milionário Carlos ecoou pela sala de audiências, cortando o silêncio como uma faca. Todos os olhos se voltaram para Luciana, a mãe solteira que estava parada diante do microfone, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava os papéis da inscrição do programa de moradia. O rosto dela ficou pálido, mas seus olhos não baixaram, mantendo um fogo quieto que ninguém na plateia esperava. Apenas algumas semanas antes, Luciana acordava antes do amanhecer em seu pequeno quarto alugado, preparando o café para ela e seu filho João antes de sair para mais um dia de trabalho como diarista. Ela varria, lavava e passava roupa em casas de famílias ricas, sonhando com um lugar próprio onde pudesse criar seu filho com dignidade. Foi numa dessas limpezas que ela viu o folheto sobre o programa social de moradia do município, e algo dentro dela disse que valia a pena tentar, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaria. Luciana lembrava dos últimos anos cuidando sozinha de João desde que o pai dele os abandonou, trabalhando em 2 empregos para pagar as contas e garantir que o filho tivesse educação decente. Ela via João estudando até tarde na mesa da cozinha, com livros emprestados da biblioteca pública, e sabia que todo o sacrifício valia a pena quando ele conseguiu a aprovação em medicina. Mas agora, naquela sala cheia de pessoas importantes, com Carlos olhando para ela com desdém, Luciana sentiu o peso de todas aquelas lutas. Ela respirou fundo, lembrando das manhãs frias pegando ônibus lotado, das noites sem dormir cuidando de João doente, das vezes que comeu apenas pão com café para economizar dinheiro. Cada memória fortalecia sua determinação, e mesmo com a voz trêmula, ela sabia que não podia desistir. A plateia observava em silêncio, alguns com expressões de pena, outros com curiosidade, enquanto Luciana preparava sua resposta, sentindo que este momento definiria não apenas seu futuro, mas provaria a todos que capacidade não se mede pela conta bancária, mas pela força de caráter e perseverança diante das adversidades. Luciana começava cada dia antes do sol nascer, acordando com o despertador barato que comprou numa loja de esquina. Ela se arrumava em silêncio para não acordar João, seu filho de 17 anos que dormia no sofá-cama da sala, já que o único quarto do apartamento minúsculo era dela. Enquanto preparava o café com leite e pão com manteiga, ela olhava para o menino e sentia um misto de orgulho e preocupação. Orgulho porque ele estudava tanto que conseguira passar em medicina numa federal. Preocupação porque não sabia como pagaria os livros e o transporte. Depois do café, ela arrumava a mochila com seus produtos de limpeza e saía para pegar o primeiro ônibus, sempre lotado de trabalhadores como ela. Seu trabalho como diarista a levava para diferentes bairros da cidade, desde áreas simples até os condomínios de luxo onde Carlos, o político milionário, morava. Enquanto Luciana esfregava pisos e limpava janelas, Carlos acordava em sua mansão, tomava café na cama servido por funcionários e planejava seu dia entre reuniões e eventos sociais. Ele era conhecido por sua arrogância, tratando todos com superioridade, especialmente pessoas humildes que considerava inferiores. Num desses dias, enquanto limpava a casa de uma família rica, Luciana encontrou um folheto caído atrás de um móvel. Era sobre um programa social de moradia do município, algo que ela nem sabia existir. O coração dela acelerou ao ler os detalhes. Era a chance de ter um teto próprio, sem precisar pagar aluguel que consumia metade do que ganhava. Ela guardou o papel na bolsa, decidida a se inscrever, mesmo sentindo que seria difícil. E você? De qual cidade está acompanhando essa história? Imagina como deve ser tentar mudar de vida com tantos obstáculos pela frente. Luciana seguia sua rotina puxada, limpando 3 ou 4 casas por dia, sempre economizando cada centavo para o futuro de João. Ela lembrava dos tempos mais difíceis, quando o pai do menino os abandonou e ela teve que começar do zero, pegando qualquer serviço que aparecesse. Mesmo cansada, nunca reclamava, pois sabia que cada esforço valia a pena quando via o filho se dedicando aos estudos. Enquanto isso, Carlos vivia em outro mundo, cercado de luxo e privilégios, frequentando jantares caros e usando seu poder para influenciar decisões na prefeitura.
Ele nem imaginava que uma mulher como Luciana, que limpava as casas de seus amigos, poderia um dia enfrentá-lo publicamente. O contraste entre suas vidas era enorme. De um lado, a luta diária por dignidade. Do outro, a ostentação e o desprezo pelos menos favorecidos. Luciana, apesar de todas as dificuldades, mantinha a esperança de que o programa de moradia pudesse dar a ela e a João um novo começo, longe das incertezas do aluguel e da falta de espaço. Ela sonhava com um lugar onde seu filho pudesse estudar em paz, sem precisar dividir a sala com a cama, e onde ela pudesse descansar após um dia de trabalho duro. Essa esperança a motivava a continuar, mesmo quando o cansaço batia forte e as contas pareciam insuperáveis. E assim, dia após dia, ela seguia em frente, sem saber que logo estaria no centro de uma batalha que mudaria tudo. Luciana decidiu se inscrever no programa de moradia na semana seguinte. Ela pegou um dia de folga, algo raro para ela, e foi até a prefeitura com todos os documentos que conseguiu juntar. A fila era longa, cheia de pessoas com histórias parecidas com a dela, e o processo burocrático se mostrou mais complicado do que imaginava. Ela precisou voltar várias vezes para corrigir pequenos erros nos formulários, sempre gastando dinheiro com transporte e perdendo horas de trabalho. Enquanto isso, Carlos começou a fazer discursos em eventos locais, criticando abertamente o programa de moradia. Num comício no centro da cidade, ele falou para uma plateia de apoiadores que pessoas sem educação e preparo não têm capacidade para administrar um imóvel, usando termos que claramente se referiam a candidatos como Luciana. Ele riu junto com a plateia quando alguém gritou que gente pobre só sabe estragar as coisas. E essa atitude arrogante começou a ganhar espaço nas redes sociais. Luciana ouviu sobre esses comentários através de outras pessoas na fila da prefeitura, e cada palavra a deixava mais nervosa, mas também mais determinada. Ela passou a estudar os regulamentos do programa à noite, depois do trabalho, com João a ajudando a entender os termos mais complicados. Eles se sentavam à mesa da cozinha, com uma lâmpada fraca iluminando os papéis, e ela anotava tudo meticulosamente. Carlos, por outro lado, intensificou sua campanha contra o programa, dando entrevistas em que questionava a competência dos beneficiários, sugerindo que só quem tinha renda alta poderia cuidar bem de uma casa. A tensão à cidade aumentou, com discussões acaloradas nas redes sociais e até mesmo entre os vizinhos de Luciana, alguns dos quais a criticavam por querer ganhar algo de graça. Ela se preparou para a audiência pública marcada para decidir sobre as inscrições, ensaiando o que diria e pedindo a João para ficar na plateia para dar apoio. Nos dias que antecederam o evento, Carlos fez mais um discurso em um clube exclusivo, onde brincou que, se deixarmos, qualquer um vai querer uma casa, até quem mal consegue pagar as contas, provocando risos entre os presentes. Luciana soube disso através de uma amiga que trabalhava no local, e naquela noite ela mal conseguiu dormir, revirando na cama enquanto pensava em como responder a tanta arrogância. Ela sabia que a audiência seria sua única chance, e mesmo com medo, decidiu que não se calaria. A situação piorou quando Carlos apareceu em um programa de rádio local, repetindo suas críticas e até mencionando indiretamente casos de pessoas que, segundo ele, não mereciam a ajuda. Embora não citasse nomes, todos na comunidade sabiam que ele se referia a candidatos como Luciana. Isso criou um clima de hostilidade, com alguns moradores evitando falar com ela na rua, como se ela estivesse cometendo um crime por buscar uma vida melhor. Luciana sentiu o peso desse julgamento, mas encontrou força em João, que a encorajava dizendo que ela era mais capaz do que qualquer um ali. Eles passaram a noite antes da audiência revisando juntos os pontos que ela defenderia, com João simulando perguntas difíceis que poderiam surgir. Enquanto isso, Carlos organizou uma reunião com outros políticos influentes, planejando estratégias para desacreditar o programa durante a audiência. Ele chegou a dizer em off que precisava cortar pela raiz essa ideia de dar casa para quem não tem onde cair morto, mostrando o quanto subestimava a resiliência de pessoas como Luciana. Na véspera do grande dia, Luciana visitou a igreja local para pedir forças, encontrando conforto nas palavras do padre sobre justiça e humildade.
Ao mesmo tempo, Carlos dava uma festa em sua mansão, celebrando o que achava ser uma vitória certa, sem imaginar que uma simples diarista estava prestes a desafiar tudo o que ele representava. A cidade inteira parecia dividida, com rumores e expectativas crescendo, e Luciana, apesar das dúvidas, se manteve firme, preparando-se para o confronto que definiria não apenas seu futuro, mas o caráter de sua comunidade. Quando chegou o dia da audiência pública, Luciana entrou na sala com o coração acelerado, vestindo sua melhor roupa, um vestido simples que guardava para ocasiões especiais. Ela sentou-se numa das cadeiras da plateia, ao lado de João, que segurava sua mão em silêncio, transmitindo apoio. Carlos ocupava a mesa principal, cercado de assessores, com um sorriso confiante enquanto cumprimentava aliados. A sessão começou com discursos formais e Luciana esperou sua vez, observando como outros candidatos eram questionados de forma dura pelos políticos. Quando finalmente chamaram seu nome, ela se levantou com as pernas trêmulas, caminhou até o microfone e começou a falar sobre sua inscrição. Mal conseguiu dizer 2 frases quando Carlos a interrompeu com uma risada seca. "Espere aí", ele disse, erguendo a mão com arrogância. "Antes de continuarmos, preciso questionar algo. Você, uma diarista, acha mesmo que tem capacidade para administrar um imóvel? Olhe para a sua situação. Mal consegue pagar um aluguel. E queremos confiar uma casa a você? Isso é ingenuidade ou falta de noção?" Suas palavras ecoaram pela sala, e por um instante o silêncio foi total. Luciana ficou paralisada, sentindo o sangue subir ao rosto. Mas então ela olhou para João, que franziu a testa em sinal de incentivo. A plateia, que antes murmurava em apoio a Carlos, começou a mudar. Algumas pessoas cruzaram os braços, outras trocaram olhares de desconforto, e um homem no fundo da sala balançou a cabeça em desaprovação. Ninguém falou, mas a atmosfera se tornou pesada, com expressões que mostravam indignação crescente. Carlos, notando a reação, tentou amenizar com um comentário jocoso, mas foi interrompido por um cochicho vindo da plateia, onde uma senhora sussurrou para a amiga: "Isso é demais." Luciana, respirando fundo, decidiu que não recuaria. Ela ajustou o microfone e preparou-se para responder, sentindo que aquele momento não era mais só sobre ela, mas sobre todos que já foram humilhados por sua condição. Enquanto isso, na plateia, as reações se intensificavam. Um jovem que antes apoiava Carlos começou a mexer no celular, evitando olhar para frente, enquanto uma mulher mais velha puxou o lenço e enxugou os olhos discretamente. Do outro lado da sala, um grupo de pessoas que trabalhavam com Luciana em serviços de limpeza começou a sussurrar entre si, com expressões de revolta. João, ao lado da mãe, apertou os punhos, mas manteve a calma, sabendo que qualquer reação explosiva poderia piorar a situação. Carlos, percebendo que a plateia não estava mais do seu lado, tentou retomar o controle com um tom mais autoritário. "Não estou aqui para fazer caridade", ele disse, batendo levemente na mesa. "Estamos falando de responsabilidade fiscal. Pessoas como você não têm histórico de gestão, não têm educação formal para isso." Cada palavra parecia cortar o ar, mas em vez de intimidar, só alimentava a tensão. Luciana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, lembrando de todas as vezes que ouviu comentários assim em empregos anteriores, mas desta vez algo era diferente. Ela notou que várias pessoas na plateia estavam anotando coisas em cadernos, talvez registrando o ocorrido, e outros simplesmente desviavam o olhar de Carlos, como se envergonhados por sua atitude. Um dos assessores de Carlos tentou puxar sua manga e sussurrar algo, mas ele ignorou, continuando seu discurso. "É fácil querer coisas sem merecer", ele prosseguiu, olhando diretamente para Luciana. "Mas a vida não é assim. Capacidade se constrói com estudo, com recursos, não com pedidos." Nesse momento, um barulho vindo do fundo da sala chamou a atenção. Era uma cadeira sendo arrastada, enquanto uma pessoa se levantava e saía em silêncio, claramente incomodada com a cena.
Outros seguiram o exemplo, não muitos, mas o suficiente para que Carlos percebesse que estava perdendo o apoio. Luciana, aproveitando a pausa, respirou fundo mais uma vez e firmou os pés no chão, pronta para dar a volta por cima. Ela sabia que aquela interrupção humilhante não a definiria e que sua resposta, quando viesse, mostraria a verdadeira capacidade que ele tanto questionava. Após as palavras cortantes de Carlos, a sala se dividiu em reações visíveis. De um lado, um pequeno grupo de apoiadores do político soltou risadas abafadas, com alguns chegando a bater palmas leves em aprovação à humilhação pública. Do outro lado, a maioria da plateia ficou chocada. Pessoas cobriram a boca com as mãos, outras balançaram a cabeça lentamente em negação e vários trocaram olhares de incredulidade. Luciana sentiu um calor de vergonha subir pelo rosto, suas mãos suando enquanto segurava os papéis, mas ela não baixou a cabeça. Em vez disso, ela respirou fundo e manteve os olhos fixos em Carlos, que continuava com um sorriso confiante, recostado na cadeira como se tivesse vencido a batalha. Enquanto isso, os apoiadores de Luciana começaram a se manifestar discretamente. Uma mulher no fundo da sala levantou a mão como para pedir a palavra. Outra sussurrou: "Isso é injusto, autossuficiente para ser ouvida nas primeiras fileiras." João, ao lado da mãe, apertou sua mão com força, transmitindo solidariedade silenciosa. O clima na sala ficou carregado, com murmúrios crescendo entre os presentes, criando uma divisão clara entre os que apoiavam a arrogância de Carlos e os que se solidarizavam com a dignidade ferida de Luciana. Várias pessoas começaram a se levantar de suas cadeiras, não para sair, mas para mudar de posição. Alguns se aproximaram mais do microfone, outros se afastaram da mesa principal onde Carlos estava, realinhando-se fisicamente com os que demonstravam apoio à mãe solteira. Um homem de meia-idade, que antes parecia neutro, cruzou os braços com força e franziu a testa em direção a Carlos, enquanto uma jovem nas laterais começou a filmar discretamente com o celular. A tensão era palpável, com a divisão na sala refletindo a própria divisão social que o programa de moradia pretendia abordar. De um lado, o poder estabelecido e arrogante, do outro, a resistência silenciosa mas crescente dos que entendiam a luta de Luciana. Carlos, percebendo que a reação não era unânime como esperava, tentou retomar o controle da situação com um gesto de mão, pedindo silêncio, mas seus próprios apoiadores pareciam menos entusiasmados, alguns evitando contato visual com ele. Enquanto isso, do lado oposto, um grupo de mulheres que trabalhavam no mesmo bairro que Luciana começou a sussurrar entre si, com uma delas anotando algo num caderno, possivelmente registrando o ocorrido para compartilhar depois. A atmosfera se tornou ainda mais tensa quando um senhor mais velho, sentado perto da frente, levantou-se lentamente e disse em voz baixa, mas firme: "Deixem a moça falar." Essa simples intervenção fez com que outras vozes se juntassem, criando um coro de apoio que contrastava fortemente com as risadas iniciais. Luciana, sentindo essa mudança, parou de tremer e endireitou os ombros, percebendo que não estava mais sozinha naquela luta. Ela notou que até mesmo alguns dos assessores de Carlos pareciam desconfortáveis, um deles mexendo nervosamente nos papéis à sua frente. A divisão na plateia se aprofundou, com pessoas trocando de lugar para ficar mais perto dos que apoiavam Luciana, enquanto Carlos, ainda confiante, mas agora com um sorriso um pouco forçado, continuava a tentar dominar a conversa, sem perceber que a maré estava virando a favor daquela que ele considerava incapaz. Luciana respirou fundo, ajustou o microfone e começou a falar com uma calma que surpreendeu a todos. "Senhor Carlos", ela disse, mantendo a voz firme, "você questiona minha capacidade, mas deixe-me contar o que capacidade realmente significa." Ela olhou diretamente para João na plateia e seu filho respondeu com um leve aceno de cabeça, seus olhos cheios de orgulho. "Há 17 anos, eu me vi sozinha com um bebê nos braços, sem família por perto e sem um tostão no bolso. Trabalhei como diarista de sol a sol, limpando casas alheias enquanto criava meu filho sozinha."
João estudou em escola pública com livros emprestados, e muitas noites eu ficava acordada consertando seu uniforme para que ele não fosse humilhado na escola. Ela fez uma pausa, e várias pessoas na plateia se inclinaram para frente, ouvindo atentamente. Mas capacidade não se mede pelo dinheiro que se tem, e sim pela força que se usa para vencer. Meu filho, com apenas 17 anos, foi aprovado em medicina numa universidade federal. Ele conseguiu isso estudando na nossa cozinha, com uma lâmpada fraca, enquanto eu lavava roupa para pagar nossas contas. Luciana ergueu levemente os papéis que segurava, mostrando-los à plateia. Aqui estão meus documentos, todos preenchidos por mim, depois de noites estudando os regulamentos. Capacidade é isso. É levantar todos os dias mesmo quando tudo parece impossível. É educar um filho com valores mesmo sem ter recursos. É acreditar que um teto próprio não é um favor, mas um direito de quem luta. Ela não gritou, não chorou. Apenas falou com uma dignidade que fez Carlos recuar em sua cadeira. Pequenos gestos marcaram sua força. Ela endireitou os ombros, manteve as mãos estáveis e olhou para a plateia com serenidade, como se cada palavra fosse uma prova de sua resiliência. Quando terminou, ela simplesmente baixou os papéis e esperou, sua postura ereta demonstrando mais coragem do que qualquer discurso poderia expressar. Enquanto ela falava, a plateia permaneceu em silêncio absoluto, com muitas pessoas mostrando expressões de admiração e respeito. Alguns que antes riam, agora baixavam a cabeça, envergonhados, enquanto outros anotavam rapidamente em seus cadernos, como se quisessem guardar cada palavra. Luciana continuou, detalhando como administrava seu orçamento apertado, pagando todas as contas em dia mesmo com um salário mínimo, e como ensinava João a valorizar cada oportunidade. Capacidade, ela disse, é saber que, mesmo sem ter estudado em escolas caras, eu consegui criar um futuro médico. É saber que, mesmo limpando o chão dos outros, eu mantive minha dignidade intacta. Ela olhou novamente para João, que agora sorria abertamente, e esse simples gesto transmitiu toda a força de sua jornada. Sem precisar de dramalhões ou choros, suas ações falavam por si. Ela permaneceu de pé, firme, enquanto Carlos tentava disfarçar seu desconforto mexendo em seus próprios documentos. A cada frase, Luciana revelava um pouco mais de sua história, mostrando que capacidade não vem de títulos ou riqueza, mas da perseverança diária. Ela contou como, mesmo cansada, sempre encontrava tempo para ajudar João com os estudos, como economizava cada centavo para comprar seus materiais, e como nunca deixou que as dificuldades a fizessem desistir de sonhar com um lar melhor. Sua voz, embora calma, carregava uma autoridade natural que fez até os mais céticos na plateia reconsiderarem suas opiniões. Quando ela finalmente terminou, baixando os papéis com um movimento suave, o silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o ruído distante do trânsito lá fora. Ela não precisou dizer mais nada. Sua postura, sua história e a simples maneira como olhou para seu filho já haviam dito tudo o que era necessário sobre sua verdadeira capacidade. Quando Luciana terminou sua fala, um silêncio pesado pairou na sala por alguns segundos, como se todos estivessem processando cada palavra que ela dissera. Então, de repente, a plateia explodiu em aplausos. Não eram palmas educadas, mas uma onda genuína de apoio que ecoou pelas paredes. Pessoas se levantaram de suas cadeiras, batendo palmas com força, enquanto outras gritavam palavras de incentivo. Luciana, que até então mantivera a compostura, sentiu as lágrimas finalmente rolarem pelo seu rosto, não de tristeza, mas de alívio intenso, como se todo o peso que carregava por anos tivesse sido finalmente aliviado. Ela enxugou as lágrimas rapidamente com as costas da mão, mas não conseguiu conter um sorriso trêmulo enquanto via a reação da plateia. Carlos, por sua vez, ficou completamente sem reação. Sua expressão confiante se transformou em perplexidade, depois em constrangimento visível. Ele tentou se levantar, balbuciando algo sobre "precisamos manter a ordem", mas sua voz foi abafada pelos aplausos.
Quando insistiu, tentando dizer que isso não muda os fatos, a plateia começou a vaiá-lo, primeiro com alguns assobios isolados, depois com um coro de fora a fora que cresceu rapidamente. Ele recuou para sua cadeira, pálido, enquanto seus próprios assessores evitavam olhar para ele, claramente envergonhados pela cena. A verdade que Luciana revelara sobre sua luta, sua resiliência e o sucesso de seu filho havia exposto completamente a arrogância vazia de Carlos, deixando claro para todos que capacidade nada tinha a ver com riqueza ou posição social, mas com caráter e perseverança. O confronto chegara ao seu ápice, e naquele momento todos na sala puderam ver quem realmente possuía grandeza. A cena se desenrolou com uma intensidade emocional que parecia ter parado o tempo. Enquanto Luciana permanecia diante do microfone, agora envolvida por uma aura de respeito conquistado, Carlos tentava em vão recuperar algum controle da situação. Ele gesticulava para seus assessores, que pareciam igualmente perdidos, e tentou falar novamente, mas suas palavras se perderam no tumulto. "Isso é um absurdo!" Ele conseguiu gritar, mas foi imediatamente abafado por vaias ainda mais altas. A humilhação que ele tentara infligir a Luciana agora se voltava contra ele, e cada tentativa de defesa só piorava a sua situação. Enquanto isso, João correu até o palco e abraçou a mãe, e esse gesto simples pareceu tocar ainda mais a plateia, que respondia com mais aplausos e lágrimas. Várias pessoas começaram a se aproximar do palco, querendo cumprimentar Luciana, e o caos momentâneo só aumentava o contraste entre a dignidade dela e a desesperança de Carlos. Ele finalmente desistiu, sentando-se com os ombros caídos, enquanto a presidente da sessão tentava restaurar a ordem, mas até ela parecia comovida pela cena. O momento foi tão poderoso que até os seguranças presentes pareciam hesitar em intervir, reconhecendo a justiça poética do que estava acontecendo. A verdade, dita com tanta clareza e emoção por Luciana, havia não apenas destruído a imagem pública de Carlos, mas também restaurado a fé de muitos na ideia de que o valor de uma pessoa vai muito além de suas posses materiais. 6 meses depois, Luciana recebeu a chave de sua nova casa pelo programa de moradia, um apartamento simples de 2 quartos onde ela e João finalmente tinham espaço para viver com dignidade. Enquanto ela arrumava os poucos móveis que conseguira comprar, João começou as aulas na faculdade de medicina, usando o quarto que era só dele para estudar até tarde, sem precisar dividir a sala com a cama. Às vezes, Luciana parava na porta do quarto dele e sorria, lembrando de tudo que passaram, mas sem rancor, apenas com gratidão pelo futuro que construíram juntos. A justiça emocional havia sido servida. E você, faria o que no lugar dela? Conta nos comentários. Se quiser ouvir mais histórias assim, segue o canal. Nos meses seguintes, a vida de Luciana e João se transformou completamente. Ela continuou trabalhando como diarista, mas agora com um ânimo renovado, sabendo que tinha um lar seguro para retornar no final do dia. João se adaptou bem à faculdade, dedicando-se aos estudos com a mesma determinação que aprendera com a mãe. A comunidade, que antes testemunhara a humilhação pública, agora via Luciana com respeito e admiração, e muitos a cumprimentavam nas ruas, lembrando-se de sua coragem. Enquanto isso, Carlos, o político milionário, viu sua carreira desmoronar após o incidente. Perdeu apoio significativo nas eleições seguintes e afastou-se da vida pública, tornando-se um exemplo do que acontece quando a arrogância supera a empatia. Luciana, por outro lado, tornou-se uma inspiração local, mostrando que a verdadeira capacidade vem da resiliência e do caráter, não da riqueza ou do status. Ela e João frequentemente jantavam juntos em sua nova cozinha, conversando sobre o futuro com esperança, algo que antes parecia distante. A história deles serviu como um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a dignidade e a perseverança podem triunfar. E você, faria o que no lugar dela? Conta nos comentários. Se quiser ouvir mais histórias assim, segue o canal.